eu sou bastante flexível nesse sentido de que quando eu não posso estar com a minha filha, a pessoa que está cuidando vai cuidar do jeito dela. Isso é importante. Tá tudo bem, isso é muito importante, né? Essa coisa do certo e errado, da gente sair do controle. Controle, por exemplo, nós tomamos uma decisão de filmar aqui fora. A gente está ouvindo um monte de barulho porque a gente não tem controle. Mas tá tão lindo, não tá? E os barulhos tá vão acontecer e as mensagens vão ser passadas do mesmo jeito, né? Então... Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Uma Mãe Leva a Outra e hoje o assunto... Estou com a autoridade neste assunto aqui, porque a gente vai falar um pouquinho do impacto da maternidade nas relações. Obviamente a gente sabe que é algo que impacta nas relações com os nossos pais, a gente revê as nossas relações com os nossos pais, mudam as relações com os nossos amigos, mas principalmente mudam também as relações com os nossos parceiros e parceiras. Então, queria, Pamela, que você agora trouxesse todo o seu conhecimento para a gente fundamentar um pouquinho essa história. Tem mesmo um impacto quando chega um bebê na nossa vida? Se a gente pensar num relacionamento, vamos pensar até no primeiro filho, né? Todos ali terão um impacto, mas o primeiro filho, ele chega e ele vai mudar o equilíbrio do sistema. Até então você tem uma vida com aquela pessoa com a qual você se relaciona, então está tudo muito condicionado a uma rotina já organizada, já o que se espera, o que a gente faz, então eu estou com você, você está comigo, e todo o seu amor é para mim e tal. E quando chega um filho, que a gente vai pensar naquele terceiro elemento, eu me vejo obrigado a rever os meus sentimentos de acordo aonde eu faço meu investimento, como eu organizo meu tempo, minha vida, meus interesses. Então, obviamente que quando um filho nasce, esta mulher, pensando na mulher, ela tá tão mãe, ela tá tão voltada para aquela função, ela tá tão ali requisitada, ela é solicitada o tempo inteiro, ela tá com o serzinho completamente dependente dela, principalmente pensando na fase da amamentação, no momento que aquele bebezinho ele tá ali, chegando na vida, aqueles medos que existem, e eu entendendo como esse papel na minha vida. Então o lado mulher, a minha faceta mulher, ela vai ficar um pouquinho em stand-by, assim como a gente espera que o parceiro ou a parceira também esteja afinado e não só, né, da onde veio esta criança exista a maternidade, mas que o casal, né, que estava grávido, que a gente assim se espera, ele vai viver aquele começo e esse papel totalmente na paternidade. O que acontece é que isso é lindo falando, mas na prática a gente vê muito mais um lado desta maneira. E o outro lado se sentindo abandonado, carente, esquecido, perdido. Então, se tem um pouco do natural desse sentir, tem-se também uma necessidade da consciência de que isso acontece, para que a gente consiga resgatar junto, a gente consiga conversar bastante, a resiliência tem que existir, o espaço para entender essas sensações também, porque... Sim, infelizmente, tem-se muitos rompimentos depois que o filho nasce, mas não é culpa do filho, pelo amor de Deus. Claro. Para de ficar falando teve filho, acabou. Não é isso. É a dificuldade desse casal conseguir lidar com a possibilidade de renegociar o papel no mundo, o papel na relação, viver aquela paternidade de uma maneira muito mais integrada, viver também a maternidade de uma forma que se respeite, que se entenda, que se conscientize dessa sensação. Mas eu acho que isso ainda é algo que está sendo construído, acho que ainda é muito difícil, acho que as cobranças são imensas, a gente vê muita discussão, a gente vê muito abandono. Tem um ponto que é o seguinte, você tem seu parceiro, sua parceira, vocês têm ali X anos de convivência, você conhece todos os defeitos um do outro e tal. E eu tenho uma sensação, assim, eu sempre falo isso. Quando chega uma criança, você conhece um lado do seu parceiro ou parceira que você não conhecia. Porque a gente está diante de uma situação que a gente nunca viveu, né? Em casos de pais de primeira viagem, pais e mães de primeira viagem, né? Que assim,
é uma parte nova realmente daquela pessoa também que eu preciso Sim, conhecer, sim, né? sim. Vai aflorar, a gente tava falando tanto dessa transformação, né? Dos medos que aparecem, das prioridades e tudo. É um impacto tão grande que você também tá ali conhecendo novamente a pessoa, né? Um outro lado dela que você nunca conheceu. E que sim, pode ser incrível e maravilhoso e afinado, como vocês vão ter que talvez ajustar ali algumas arestas para caminhar. Você vai falando isso, eu penso em algumas coisas. Primeiro, eu acho que existem algumas pessoas com uma dificuldade muito grande de entender que o filho ele vai despertar este amor, né? Então ele pode despertar, então de repente você vê assim, por exemplo, um parceiro, um pai incrível, de um carinho, de um olhar, de uma afetividade maravilhosa, mas esquece de você. O filho chega, te abandona completamente. Ou então, o filho chega, o pai super frio. Ou a mãe também acaba ficando excessivamente ansiosa, irritada, começa a negar esse homem. Então, esses impactos, essas mudanças que existem no casal, elas precisam ser olhadas no sentido de a gente começar a trabalhar que a chegada do filho não quer dizer que você vai subtrair, não quer dizer que você vai perder ou que, então eu tenho que dividir esse amor, que nem aquela sensação, se eu tiver um segundo filho, eu não vou amar tanto quanto. Mas é a capacidade da multiplicação, do quanto isso se soma, do quanto isso cresce. Eu acho que isso é um ponto muito importante para se pensar. A outra coisa, falando do impacto nas relações, é a questão da criação. A gente tem que entender que cada um vem de um universo, de educação, por exemplo, você tem uma cultura europeia, então você tem uma forma de perceber, né, que o parceiro não necessariamente compactue e entenda. Então, um espaço para a gente conseguir escutar, entender da onde que vem esse jeito de pensar. Eu acho que é melhor assim, eu acho que tem que escovar o dente assim, eu acho que tem na escola Y, X, para poder dar espaço para esses olhares e a gente conseguir transmitir para a criança a segurança, o amor, o carinho que ela precisa. E não ela viver num conflito de que não, a minha forma de pensar é melhor que a sua e isso ir afastando e gerando inclusive culpa na criança. E eu acho que isso que você falou, a gente traz muito, né, dos nossos referenciais de relação, desde a relação dos nossos pais para a relação que a gente tem com os modelos que nós tivemos. Exatamente. Então, você cria uma expectativa, porque você teve um pai super presente, você quer que seu parceiro ou sua parceira seja exatamente igual, ou sua mãe, enfim. E aí você começa a trazer outros elementos ali da sua história que vão sim ter uma influência neste momento que você está vivendo ali com aquela pessoa. E você sabe que, acho que a gente está falando de relações, né? Tem uma relação que a gente não pode esquecer, que é a relação com a gente mesma. Com a gente mesma. Né? A principal, né? E aí, a fonte de tudo. Especificamente de nós mulheres, porque a gente cai nesse lugar de vou me dedicar única e exclusivamente a isso, né? As mais protetoras, sei lá que palavra que eu poderia usar, mas quem escolhe se dedicar mais tempo, né? Ou tem mais tempo para se dedicar para essa função, e eu tô dentro desse balaio também, mas eu comecei a perceber de um tempo para cá o quanto é importante a gente cuidar das nossas outras caixinhas. Quando a gente também está sendo a Elisa profissional, a Elisa que faz as outras coisas, nós também somos mães melhores. Porque a gente está com menos peso, com menos sobrecarga, a gente não está pensando naquilo o tempo inteiro. Então, por mais... Eu sei que é muito difícil isso, principalmente com criança pequena, né? Assim, muito pequena, ou quando a maternidade está muito recente na nossa vida, da gente... achar que a gente não pode fazer mais nada, a não ser ficar ali. E a gente começa a se perder da gente mesmo, né? Aproveitando isso que você está falando, eu vejo o quanto é importante também e mostrar para minha filha que existe uma mulher na mãe dela. Então, eu vejo, por exemplo, eu começo a me maquiar, ela é pequenininha, né? Ela para, dá risadinha, olha para mim e eu falo... A mamãe está se maquiando, a mamãe quer ficar mais bonita. Vou comprar alguma coisa, levo ela quando eu vou comprar para mim. Ou então peço para ela esperar um pouquinho, vou fazer uma coisa, estou fazendo ginástica, aí volto, ela olha para mim com saudade e eu falo, a mamãe estava fazendo ginástica, estava cuidando da saúde e tal. Mostrar para o filho a importância de se respeitar, de se cuidar, também é ensinar o mundo para o filho. Com certeza. Quando você se abandona tudo pro filho, só pro filho, não se arruma mais, nem banho direito toma, só toma com o filho, né? Não faz nada para si.
Principalmente você que fazia antes, principalmente você que se preocupava com isso. Quando você vai se despersonalizando em função do filho, salve exceções, né, gente? Tem momento que a gente fica assim mesmo, mas eu digo quando a gente torna isso crônico. É importante esse alerta, porque não se abandonar também é ensinar para o filho a importância de ser mulher, de também priorizar-se. Sem dúvida. Senão você está passando esse modelo também para esse filho que futuramente vai fazer exatamente o que você está fazendo. O que a gente é fora de casa que agrega tanto para o que é a gente dentro de casa também, né? Então, acho que isso é muito importante. Tem uma outra coisa também que eu não quero deixar de falar, que às vezes quando o filho chega, o casal, ele acha que ele não pode demonstrar carinho íntimo, no sentido de um beijinho, um abraço, né, gente? Estou falando nesse sentido. E fica só pro filho, então assim, dorme com o filho, só fica de mão dada pro filho, só o filho que senta do lado, aquela coisa que não cabe o outro, né? Isso desgasta muito o relacionamento. Que a gente coloque na cabeça que é muito valioso você demonstrar carinho pelo teu parceiro, pela sua parceira, na frente do seu filho. Note o que eu estou falando. Um carinho no cabelo, fazer um carinho no ombro, deitar no colo, falar, mamãe ama tanto o papai é tão carinhoso, elogiar o parceiro. Isso mostra o quê? Isso é afeto. Você ensina e você vai mostrando. A criança dá uma olhadinha, dá uma risadinha e você conta pra ela. Mamãe gosta muito do papai gosta muito da mamãe. Porque isso vai ensinando pro filho também um ponto fundamental, o lugar dele. Perfeito. O lugar dele na família. E o lugar do papai com a mamãe, da mamãe para o papai, enfim. Então, isso é muito importante, porque a gente não tem que achar que não pode dar um beijinho na frente do filho, que não pode sentar do lado do parceiro. Ah, não, porque coitado, meu filho vai chorar. Ele pode ficar... Você pode sentar com o seu filho do lado, mas... Por que não contar para o teu filho, eu quero sentar do lado do papai hoje? Então, isso vai ajudando demais esse filho também a organizar o papel dele na família. Perfeito! E digo mais, ainda mais em um momento tão importante de tantas configurações familiares diferentes, em que entram novos personagens. E eu acho que a transparência e o diálogo sempre são as coisas-chave de qualquer relação, seja entre os adultos e seja dos adultos com as crianças. Então, também quando acontece isso de um casal se separar e entrarem novos personagens ali naquele núcleo familiar, disso também ser tratado com naturalidade. A gente sabe que muitas vezes as separações são litigiosas, são difíceis, que as coisas têm 1 milhão de variáveis ali dentro de cada realidade, dentro de cada casa, né? Mas em a gente podendo sempre contar para as crianças, deixar elas a par do que está acontecendo, obviamente na linguagem respeitosa, na linguagem que elas possam entender, né? Eu acho que isso também é algo muito, muito essencial. Olha, eu acho que esse episódio precisaria ter pelo menos umas 5 horas, mas vai falando, tinha que falar disso. Mas um ponto importante é, poupe seu filho, né? Poupe seu filho. Isso. Então, quando você fale para ele, não ataque o ex com, mas ele fez isso, olha, isso é para você. Não passe para o teu filho, porque isso é de um peso gigante para a criança. Outra coisa, você falou muito bem das configurações familiares, né? As novas configurações. Então, assim, também tomar cuidado para não ficar na culpa de viver essa nova configuração. Claro. E de não dar lugar para essa mulher que está chegando, esse homem que está chegando. Porque quando você trabalha a sua culpa e você dá esse lugar, essa pessoa não vai ser a mãe do seu filho nem o pai do seu filho, mas essa pessoa vai ser uma figura muito importante e influente para o teu filho. Então, fazer esse movimento com amorosidade, com clareza, sem culpa, com responsabilidade, faz toda a diferença. Então, gente, é o seguinte, conversem muito e, vocês estão ouvindo o barulho? Tem uma obra aqui perto. Entendam que toda relação é uma construção. A gente se vê no próximo episódio.